Então é isso aí, galera. A gente vai continuar aqui a parte de conjuntos, ok? Começamos na aula passada e conseguimos ver bastante coisa. Definição de conjuntos, toda a parte inicial ali do diagrama, vimos a definição de subconjuntos e partimos para as operações, né? Que foi união, interseção, diferença e o complementar. Então hoje nós vamos continuar. E eu vou partir exatamente do ponto que eu parei, que foi a parte de operações, né? Então a gente já vai caminhar para a nossa próxima operação, que é o produto. Ok? Produto de dois conjuntos. Aqui às vezes a gente costuma chamar esse negócio de A vezes B, ou isso aqui também é conhecido como produto cartesiano. Ok? Né? Então a gente fala A vezes B ou A cartesiano B, para essa anotaçãozinha aqui. Como é que a gente define esse produto, né? Esse A vezes B vai ser definido da seguinte forma. É um par ordenado XY, tal que o primeiro elemento pertence ao conjunto A e o segundo elemento pertence ao conjunto B. Então, se a gente for parar para analisar isso daqui, galera, a definição de produto é bem simples. É basicamente um par ordenado formado por elementos de um conjunto A e elementos de um conjunto B. Então eu vou dar um exemplo aqui, ó. Imagina o conjunto A sendo formado pelos números 1, 2, 3 e 4. Ok? E o conjunto B formado pelos números... Números não. Então os desenhos aqui, ó. Coraçãozinho, hashtag, mais o que? Um cachorro e uma montanha. Ok? Então o conjunto A é formado por esses elementos aí, 1, 2, 3, 4. E o conjunto B é formado pelo coração, hashtag, o cachorro e a montanha. Então eu vou colocar aqui alguns exemplos, alguns elementos do produto. Por exemplo, 2, coração. Esse cara é um elemento do produto. Por quê? Simplesmente porque o primeiro elemento do par é de A e o segundo elemento é de B. Um outro exemplo seria o 1 com a montanha. Um outro elemento. Ok? Outro exemplo, 4 com hashtag. E assim eu poderia pegar qualquer carinha de A para ocupar a primeira posição e qualquer carinha de B para ocupar a segunda posição. Ok? Uma pergunta muito relevante que a gente pode fazer aqui nessa situação é quantos elementos tem um produto? Então olha para cá. Suponha que o conjunto A possui N elementos. E
O conjunto B possui P elementos. Qual seria o número de elementos do produto A vezes B? Eu não falei para vocês na aula passada, mas quando a gente coloca um Nzinho assim na frente, vou até mudar a letra aqui para não confundir, tá? E quando a gente bota um Nzinho assim na frente, isso quer dizer número de elementos do conjunto, né? Fala assim, ó, número de elementos do conjunto A. É assim que a gente coloca, ok? Quantos elementos possuiria o produto? No caso aqui de cima, ó, o conjunto A possui 4 elementos, o conjunto B possui 4 também. A gente iria conseguir, no total, 16 pares. Concorda comigo? Ah, Rafael, não consegui visualizar. Pensa comigo assim, ó. Pode ser o número 1 com coração, número 1 com hashtag, número 1 com cachorro, número 1 com a montanha. Aí vamos pro número 2. Número 2 coração, número 2 hashtag, número 2 cachorro, número 2 montanha. Se você contar, vai dar 4 vezes 4. Então, na verdade, o número de elementos de um produto é sempre... Produto cartesiano, né, que eu tô falando, é sempre o produto da quantidade de elementos. K vezes P. Tranquilo? Isso aqui é muito importante. Vamos lá. O que eu tenho para comentar aqui? É apenas um comentário mesmo, tá? Vou botar aqui como se fosse uma observação. Quando a gente entende o conceito de um produto, esse conceito está intimamente relacionado com a nossa próxima matéria, que nada mais, nada menos, a gente vai falar sobre função. E falar sobre função é falar talvez do conteúdo mais importante de todo o ensino médio, ok? A gente estuda função em todas as séries, todas elas, desde o 9º ano até a 3ª série. Um dos assuntos que mais cai em todos os concursos, função. Se a gente quer ser um aluno habilidoso, capaz de fazer uma prova como a prova do Enem, ou fazer uma prova militar, ou fazer qualquer tipo de prova, se dar bem na área da matemática, você tem que saber função. Não tem como fugir disso daqui. E os primeiros passos para se entender o que é uma função é saber a definição de um produto. Isso que eu acabei de falar para vocês. Certo? Então eu quero aprofundar um pouco mais ainda nesse conceito de produto. Olha só. Eu vou dar um outro exemplo aqui. Agora eu vou dar um exemplo apenas numérico, ok? Imagina o conjunto A, formado pelos números 1, 2, 3 e 4. E o conjunto B, pelos números 1, 2 e 3. Pela nossa definição, a gente já sabe que esse produto aqui, ó, tem uma quantidade de elementos iguais a quanto? 4 vezes 3, 12, ok? 12 elementos. O que eu quero fazer com vocês é pensar nesses elementos como se fosse um gráfico, como se fosse uma tabela. Vamos fazer 2 eixos aqui, ó. Eu vou dizer para vocês que aqui no eixo horizontal está o meu conjunto A, ok? E aqui no eixo vertical está o meu conjunto B. O conjunto A, perdão, é formado pelos números 1,
2, 3 e 4. E o conjunto B, 1, 2 e 3. Quando eu chego para você e falo assim, ó, eu vou marcar dentro desse plano, esse aqui não, né? Não, pode ser. Esse ponto aqui. Eu posso dizer que esse ponto pertence ao meu conjunto? Isso quer dizer, o número 1 relacionado com o número 1. Pertence ao conjunto? Pertence, né? Porque esse primeiro 1 aqui é um elemento de A e esse aqui é um elemento de B. Ok? Muito bom. Então, ó, vou deixar aqui. O 1, 1 pertence. Esse carinha aqui também pertence. É o 1, 2. Lembrando que eu pego sempre o primeiro elemento desse conjunto aqui, tá? Do horizontal. E esse cara também. Se eu for marcar todos os elementos que representam uma associação nesse produto, o que vai aparecer pra gente é algo mais ou menos assim. Concorda comigo? E olha que interessante. A gente enxerga aqui exatamente o conceito da multiplicação. Porque quando eu pergunto quantos pontos tem aqui, para a gente contar isso de uma maneira mais rápida, né, e mais honesta, qual a conta que a gente vai fazer? 4 vezes 3. 12. Cada ponto desse representa um elemento do meu produto, que seria o 1, 1, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 2 e assim por diante. Tranquilo, galera? Esse entendimento aqui é fundamental. Fechou? Então vamos avançar. Além disso, o que eu preciso falar com vocês? Sobre conjunto das partes. O que seria o conjunto das partes? Vou colocar aqui de maneira informal para você. Todos os subconjuntos de um conjunto A qualquer. Ok? Pare um pouquinho. Eu chego para você e falo assim: considere o conjunto A formado pelos 5 primeiros números pares. 0, 2... Eita, que 2 feio. 0, 2, 4, 6 e 8. Ok? Imagina que o conjunto A é esse e o conjunto I. E eu pergunto para você quantos elementos ou quais seriam os conjuntos das partes. Quem é subconjunto desse cara? Então, por exemplo, esse conjunto aqui, 0, 2, é um subconjunto dele. E tem vários, né? 0, 2 e 4. Mais o que? 0, 2, 4, 6, 0, 2, 6 e 8. E assim a gente continuaria. Concorda comigo que essa lista vai ser grande, né? Ó, esse conjuntinho aqui. Concorda comigo? Que esse conjunto é subconjunto de A? Ótimo.
eu quero colocar duas considerações aqui. Primeira consideração. Tem um conjunto que ele é subconjunto de todos os conjuntos, que é o conjunto vazio, certo? Vazio é subconjunto de todo mundo. Eu vou botar assim, para a gente entender, ok? É claro que isso aqui é uma definição totalmente informal, mas se você decorar desse jeito, tá bom. Vazio é subconjunto de todo mundo. Então, se você olhar para esse conjuntinho A aqui, o vazio estaria nessa lista. Ó, vou colocar ele aqui, ok? Segunda informação. A é subconjunto de A. Você está perguntando, como assim, Rafa? Coisa estranha essa. Todo conjunto é subconjunto dele mesmo. Então, nessa lista do A aqui, eu poderia colocar o próprio A. 0, 2, 4, 6, 8. Ele também é subconjunto de A. A pergunta é, quantos elementos eu teria nessa contagem, né? Listando todos os subconjuntos de alguém. Quantos elementos teria? Nesse caso aqui eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, mas são vários outros. Eu estou colocando aqui alguns exemplos. Então, vamos lá. Eu gosto sempre de pegar o exemplo do conjunto 1, 2, 3. Porque a gente consegue fazer a lista de todos os subconjuntos dele rapidinho, quer ver? O número 1, o número 2, o número 3. O 1, 2 é subconjunto, o 1, 3 é subconjunto, o 2, 3 é subconjunto. O 1, 2, 3 também é subconjunto, certo? O próprio cara. E o vazio também. Vamos contar. Quantos carinhas a gente conseguiu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 subconjuntos no total. E isso aqui é só para exemplificar uma definição. Que o número de elementos das partes de um conjunto A é sempre 2 elevado a K, onde K é a quantidade de elementos das partes de A. Vamos lá, vamos entender isso. É bem simples, galera. Se está parecendo confuso, acredite, não é. Olha como é que isso aqui é simples. Olha para esse conjuntinho aqui, ó. Quantos elementos ele tem? Não tem 3 elementos? Então você vai colocar assim, ó. Número das partes daquele conjuntinho ali, A, é 2 elevado à quantidade de elementos. Né? 1, 2, 3. 2 elevado ao cubo. 8, como a gente fez a lista aqui. Então vamos voltar no exemplo anterior. Quantos elementos tem o conjunto A? 5, não é assim?
Quantos subconjuntos o A vai ter? 2 elevado a 5. Que dá quanto? 32. Exatamente. Desses poucos que a gente listou, foram apenas 7, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elementos de um total de 32 subconjuntos. Ok? Então fica fácil, né? Quantidade de subconjuntos, 2 elevado a k. Sempre assim. Quantidade de subconjuntos, 2 elevado a k. Quantidade de subconjuntos, 2 elevado a k. Repete isso 50 vezes, bem alto, aí na sua casa. Ok? 2 elevado a k, você nunca mais vai esquecer esse negócio. Quando você for pegar um ônibus, não na quarentena, né? Mas quando você for pegar um ônibus e o motorista chegar pra você e falar assim: fala aí, cara, como é que é a quantidade mesmo de subconjuntos de um conjunto? Aí você já vai saber responder pra ele. Ah, 2 elevado a k. Aí ele, pô, show de bola. Aí você pode perguntar pra ele: e quanto é a passagem? Aí você vai lá e paga e continua a sua viagem. Ok? Normal, isso acontece todo dia com todo mundo. Então vamos lá. Sabendo isso, vamos para o nosso último conceitozinho, e que não deixa de ser importante, que é o que a gente chama de teoria da inclusão-exclusão, ou simplesmente número de elementos da união e interseção. Número de elementos da união e da interseção. Eu vou fazer um desenho rapidinho aqui. Sempre fica torto, mas não tem problema. Em cada um desses desenhos eu vou representar ou a união ou a interseção. No caso aqui eu vou colocar, ó, isso é o conjunto A, conjunto B, conjunto A, conjunto B. Aqui eu quero colocar o número de elementos da união e aqui o número de elementos da interseção. Pensa comigo. Eu vou partir para um exemplo. Ó, tem um pontinho aqui. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pensa comigo. Quantos elementos tem ao todo? Às vezes a galera pensa assim, ó. Ah, o número de elementos da união vai ser o número de elementos de A mais o número de elementos de B. Mas qual o problema de pensar desse jeito? Você vai lá e vai catar o número de elementos de A. Todos os que estão aqui. Quantos elementos são? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mais número de elementos de B. Todos os que estão aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Acertou a questão? Falando que o número de elementos da união é igual a 12? Não, né? Porque quando eu conto esse negócio, vai ficar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 elementos. E por que a nossa conta dá errado? Porque a gente contou a interseção 2 vezes. A gente não pode fazer isso. Ó, que confusão mental que está isso aqui. Deixa eu apagar essas bolinhas. Ok.
Então o que eu tenho que fazer aqui? Tirar o número de elementos da interseção, ok? Então, ó, essa expressãozinha aqui é fundamental para a gente. Número de elementos da união vai ser o número de elementos de A mais o número de elementos de B menos o número de elementos da interseção, ok? Quando a gente olha para o outro exemplo, deixa eu ir um pouquinho para cima, o que a gente tem? Eu quero agora exatamente a interseção. Você pode partir daqui e isolar esse cara, né? Sai direto que o número de elementos da interseção é igual ao número de elementos de A mais o número de elementos de B menos o número de elementos da união. Você vê que a maneira que a gente decora isso é bem semelhante, né? Sempre você soma os dois e tira a operação inversa ali, né? Tranquilo? E a análise aqui é a mesma. Galera, pega os exercícios para fazer. Na nossa próxima aula eu vou corrigir exercícios, né? E tentar aplicar cada um desses conceitos. Eu sei que são muitos conceitos, a aula é extensa, é um pouco longa, mas quando a gente começa a aplicar e fazer alguns exercícios, fica tudo mais tranquilo. Valeu? Até a próxima aula.